Bom dia, oi crianças! Nessa manhã de segunda-feira, dia 15/6, nós vamos dar início a mais uma aula de gramática e nós vamos iniciar agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa família, enfim, por tudo que Ele nos concede. Vamos continuar se cuidando, lavando bem as mãos, usando o álcool em gel, vamos usar nossa máscara, vamos se proteger para que logo a gente possa passar por essa situação. Abro a janela do meu coração, abro a janela do meu coração, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Então vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos concede. E nessa manhã vamos iniciar fazendo a nossa correção da aula anterior, ponto de exclamação. Na primeira questão, vem pedindo para a gente ver a imagem e ler. Que quadro lindo! Nossa, que palmeiras altas! Amei! Belo colorido. Na segunda questão, releia e circule o sinal de pontuação que marca o final de cada frase. Vamos observar aqui. Que quadro lindo! Belo colorido! Nossa, que palmeiras altas! Amei! Percebam, todos os sinais de pontuação estão circulados de vermelho. Mas aí você pode estar circulando de outras cores, pode circular com o seu lápis de escrever, não tem problema, certo? No item A, pede para escrever no quadrinho o sinal de pontuação que você circulou. Qual foi o sinal? Ponto de exclamação. Na B, vem pedindo assim, esse sinal é empregado para fazer pergunta, indicar pausa ou expressar emoções como admiração e surpresa. Muito bem. Quem marcou expressar emoções como admiração e surpresa, acertou. Ótimo. Agora nós vamos para a seção exercícios. Na primeira questão, vem pedindo para ler. Quem me usa nunca esquece. Você quer me conhecer? Sou o Tênis, muito prazer. Agora, escreva o nome dos sinais de pontuação destacados. Quais foram os sinais de pontuação que nós escrevemos, que estão destacados? Ponto final, ponto de interrogação, vírgula e o ponto de exclamação. Muito bem. Vai passando certinho. Na página 116, na segunda questão, leia as frases e circule o sinal de pontuação, depois escreva o nome e a palavra, escreva a palavra que expressa a emoção de cada frase. Dor, alegria, tristeza, admiração, susto, medo, satisfação e despedida. Ui, que dor, socorro, que susto, oba, que bom, legal, quero um. Ah, que pena, o ônibus já foi. Que palavras vocês escreveram? Primeiro nós circulamos, aí nós temos aí as palavras dor, susto, medo, alegria, satisfação e tristeza. Agora marque o sinal de pontuação usado nas frases para expressar emoções. É o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Muito bem. Quem marcou o ponto de exclamação, acertou, tá bom? Vai conferindo direitinho. Na terceira questão, leia a piada. Mamãe, onde está o açúcar? No pote onde está escrito arroz, meu filho. Nossa, mãe, mas por que a senhora fez isso? Para enganar as formigas. Circule os sinais de pontuação de acordo com o código. Roxo ou azul, depende da impressão do seu livro, ponto de exclamação. Verde, ponto de interrogação. E rosado ou roxinho, ponto final. B. Sublinhe as frases da piada de acordo com o código. Laranja para a frase que expressa emoção. Azul clarinho para a frase que indica pergunta. E verde claro para a frase que indica resposta. Na C, vem pedindo para você fazer a correspondência. Nós temos aqui, expressa emoção, indica pergunta, indica resposta. Aí nós temos os sinais de pontuação e ao lado nós temos o nome desses sinais. Ponto de exclamação, ponto final e ponto de interrogação. O que você ia fazer? Somente ia ler as informações e fazer a ligação. Ótimo. Na quarta questão, você ia transformar as frases trocando os sinais de pontuação. Veja o exemplo.
A laranja está doce. A laranja está doce? Como a laranja está doce? Aí como foi que ficou? O dia está quente. O dia está quente? Como o dia está quente? O menino está feliz. O menino está feliz? Como o menino está feliz? Acertaram? Se errou, não tem problema, conserta. Quinta questão. Observe o código pontue as frases. Roxo ou azul escuro para o ponto final, verde para o ponto de interrogação e azul clarinho para o ponto de exclamação. Alô? Quem está falando? Gol! Boa noite. Quanto custa esta bola? A aula já acabou. Que delícia! Então, vocês iam colocar os sinais de pontuação de acordo com a frase e com as cores pedidas, tá certo? Bem, essa foi a nossa correção. Se você ainda ficou com alguma dúvida, fale com a gente. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre os 2 pontos e o travessão. Vocês vão abrir nas páginas 123 a 127. Esse é o nosso conteúdo de hoje de gramática. Nós somos os 2 pontos. Indicamos que alguém vai falar em uma conversa ou no texto escrito. Travessão. Sou o travessão. Venho antes da fala dos personagens em uma conversa no texto escrito. Então, esses sinais de pontuação eles estão presentes no nosso dia a dia, nos nossos estudos. Na primeira questão da página 123, você vai ler esse texto e depois que você lê, você vai observar os sinais que estão presentes nele, que estão em destaques. Segunda questão. Assinale no texto os sinais destacados e escreva. Quais são os sinais que estão destacados? Travessão e 2 pontos. A. Na escrita, o sinal 2 pontos aparece para indicar que a frase terminou ou que alguém vai falar. B. Na escrita, o sinal travessão aparece antes da fala de alguém ou depois da fala de alguém? Fique de olho. 2 pontos e travessões são sinais de pontuação. Nós somos os 2 pontos. Indicamos que alguém vai falar em uma conversa no texto escrito. Sou o travessão. Venho antes da fala dos personagens em uma conversa no texto escrito. Muito bem. Vamos virar aqui para a página 124. Seção exercícios. Leia o texto, mais um textinho para vocês estarem praticando a leitura. E vocês vão circular de acordo com os códigos. Azul ou roxo, depende, mais uma vez, ressaltando da impressão da sua gramática. Para 2 pontos e marrom ou vermelho para o travessão. Aí nós temos aí o textinho que fala sobre os amigos, alguns amigos que vocês vão ler, praticar essa leitura desse textinho e circular os sinais de acordo com o código, tá certo? Os sinais de 2 pontos e de travessão. Na segunda questão, você vai colocar os 2 pontos e o travessão. Veja o exemplo. O gatinho fez miau, miau. Lembrando que os 2 pontos ele está no final da frase e o travessão está no início da fala de alguém, de algum personagem. A. Rafaela abriu a janela e disse: bom dia. A. Belinha falou: adoro flores. Ana perguntou: quem tirou os ovos daqui? Vamos para a página 125. Acompanhe aqui, terceira questão. Leia e escreva a fala do balão usando o travessão. Viva a liberdade. O passarinho voou cantando. Viva a liberdade. Fique de olho. Nos quadrinhos, os balões representam a fala dos personagens. B. Bruno, vamos andar de bicicleta? O menino convidou o amigo. Bruno, vamos andar de bicicleta? Então, nessas frases, vocês vão colocar o travessão no início de cada resposta que as crianças deram. Fique de olho, mais uma vez, na escrita, use-se travessão antes da fala do personagem. Quarta questão. Reescreva a fala do balão usando 2 pontos e o travessão onde for necessário. Para que essa boca tão grande? Chapeuzinho Vermelho perguntou para o lobo. O que você vai colocar no final? 2 pontos, muito bem. Aí a resposta dela. Para que essa boca tão grande? É uma pergunta, mas antes dessa pergunta, no início, você vai utilizar o quê? O travessão. Virando para a página 126.
B. Posso entrar? A cigarra chegou à casa da formiga e perguntou: Posso entrar? Jogue-me as suas tranças, Rapunzel. O príncipe gritava, olhando para a janela no alto da torre. O que você vai colocar? Muito bem, os 2 pontos. Jogue-me suas tranças, Rapunzel. No início dessa fala, o que você vai utilizar? O travessão. Sempre utilizamos ele no início da fala de algum personagem. Quinta questão. Leia. Nós temos aqui um texto da Evelyn Aine, meu primeiro livro de piadas. Vocês vão fazer mais uma vez uma leitura para praticar e aprimorar a leitura de vocês. Na página 127, depois da leitura que você fizer do texto da quinta questão, você vai escrever o nome dos sinais de pontuação destacados. Tinha alguns sinais destacados. Quais são eles? Vírgula, 2 pontos, travessão, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Nós já temos aqui os sinais, os pontos, e você vai apenas escrever o nome desses sinais de pontuação. Sexta questão, leia. Nós temos aqui uma tirinha do Ziraldo sobre o menino maluquinho. Vocês vão ler essa tirinha. Depois da leitura dessa tirinha, o que vocês vão fazer? Vão reescrever as falas de acordo com a tirinha, usando os 2 pontos, o travessão e os outros sinais de pontuação que a gente já estudou nas aulas anteriores. O menino maluquinho pergunta ao amigo. O que você vai colocar? 2 pontos. Aí você vai dizer, quantos dias faltam para o dia da criança? Aí você vai utilizar o travessão e outro sinal. Quando se faz uma pergunta, qual o ponto que você usa? Muito bem, o ponto de interrogação. O amigo responde, muitos. Olha só a admiração. Travessão e o ponto de exclamação. O menino maluquinho sai falando. Quando ele vai falar, 2 pontos. Então, vou brincar só mais 5 minutos. Tenho que economizar meus brinquedos. Utilizou o quê? O travessão no início da fala e o ponto de exclamação no final. Fique de olho. Nos quadrinhos, os balões indicam a fala dos personagens. No texto escrito, devemos usar 2 pontos de travessões para indicar a fala. Bem, a nossa aula de gramática chega ao fim. Realizem essa atividade das páginas 123 a 127. Qualquer dúvida, falem com a gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!